ótima tarde para todos vocês. Está chegando o fechamento do mercado. É isso mesmo, viu, Peter Santana? Que eu já estou de olho aqui, melhor fechamento do mercado. Está entrando no ar Top News. A partir de agora você fica junto comigo, com o Gabriel Monteiro. Está chegando daqui a pouquinho por aqui. A gente vai trazer as últimas notícias aí desse dia, também as movimentações das bolsas do Brasil e do mundo. É claro, entrevista sempre com os melhores especialistas e você aí do outro lado, a melhor audiência que a gente poderia ter. Muito obrigada pela companhia de todos aí, muitos desde o período da manhã. É muito importante para nós, é muito importante para que você esteja aí desse outro lado, dando um like também aqui na nossa programação, sabe? Aquela forma assim bem bacana de reconhecer o nosso trabalho. A gente que está aqui todos os dias buscando levar para vocês informação em primeira mão para poder ajudar você na sua tomada, né, de decisão na hora de, né, fazer o seu investimento. Então, já de antemão, peço o seu like e também já agradeço por isso, né? Muito obrigada. Obrigada pela audiência também de todos vocês. Uma ótima tarde para todo mundo. E antes de eu dar início aqui, né, no nosso giro de notícias, deixa eu só trazer aqui o Profit da Nelógica, meu telão aqui de todos os dias. Tá aqui sempre a nossa parceira Nelógica junto comigo. Olha só, a Ibovespa, gente, entrou o período da tarde numa alta 0,41% ainda, 111.269 pontos. Na abertura a gente partiu para 111 mil pontos, a gente está conseguindo sustentar até esse finalzinho do dia. No dólar futuro a gente tem, olha só, nesse momento aqui, no dólar futuro a gente tem uma queda de 0,45. A moeda americana que está aqui a R$ 5,20, a queda de 0,45 agora, como eu falei para vocês. E no nosso monitor de mercado, 3R Petróleo vem liderando essas altas, teve relatório de produção sendo divulgado, teve também recomendações de JP Morgan, tudo isso tem favorecido essa alta de 3R, que sobe agora praticamente 10%. Minerva também subindo, também teve recomendação aqui nesse caso. A gente vai repercutir muito mais esses papéis aqui durante a nossa programação. Na ponta negativa, olha só, BRF cai 7,28%. Banco Pan também caindo, Local Web em queda de 5,39%. TIM também cai 2,95%, nesse caso teve rebaixamento de recomendação, e isso já tem também feito o preço aqui no papel. Bom, situação do mercado no Brasil, por enquanto é essa, daqui a pouco eu trago mais giro do mercado aqui do Brasil para vocês, mas para falar sobre o mercado internacional, eu quero trazer ele, Gabriel Monteiro. Boa tarde para você. Boa tarde, dona Débora Oliveira. Eu estou fazendo esse Top News, esse fechamento do mercado, a partir ali da primeira semana do ano, junto contigo. Também estou presente agora, estreando oficialmente no Instagram do Rui das Neves. Então, sempre que eu fizer besteira por aqui, o que é quase todos os dias, estou por lá também para você que quer acompanhar a minha trajetória aqui na BMC News. Estou no Top News, Stock, BMC Business e também no Instagram do Rui das Neves com as besteiras que nós fazemos, claro, no dia a dia da programação ao vivo. Débora Oliveira, para os mercados internacionais, eu havia atualizado essa situação ao longo do dia ali pela tarde no nosso BMC Stock. Nós temos os dois principais índices ali norte-americanos, Dow Jones e S&P 500, em patamar de estabilidade, agora um pouquinho acima, é verdade, ali, do que o começo da nossa tarde. Nós temos 0,42% de alta para Dow Jones e 0,77% para S&P 500. Também temos Nasdaq em patamar positivo, aí sim ganhando um pouquinho mais de valor, 1,17%. Lembrando, nós temos nesta semana, grande semana aqui para o mercado norte-americano, início da temporada de resultados, então bancões já publicam os seus resultados, seus balanços trimestrais de operações para o último trimestre do ano passado, entre setembro e dezembro. Então, finalzinho de setembro ali, outubro, novembro e dezembro. São os 3 últimos meses do ano de 2022. Nós teremos as divulgações, as publicações desses relatórios operacionais a partir desta semana, inaugurando esses resultados segmentados, né, setoriais. Nós temos os bancões. Então, já nesta sexta-feira 13, não vem muito com ar aí da graça pelo dito popular, né, pela superstição. As sextas-feiras 13 às vezes muito tenebrosas, mas claro, esperamos ali bons resultados para os bancos lá no país, no norte-americano, lá nos Estados Unidos. Então, estamos aguardando tanto esses resultados a serem divulgados, o mercado ainda muito receoso, quanto o relatório de inflação, o CPI, a ser divulgado amanhã pela manhã. Então, amanhã, quinta-feira, nós temos CPI, dados de inflação, e também alguns
alguns resultados para o mercado norte-americano, mas estreando de vez e aí com um volume bastante intenso de balanços operacionais na sexta-feira com bancões. Então, dois grandes eventos para o finalzinho desta semana. A gente deve ver ainda muita movimentação e até justifica um pouquinho dessa estabilidade do mercado norte-americano durante esta tarde. Já para o mercado europeu, nós já tivemos o início da temporada de resultados, temporada de resultados que começou positiva, então basicamente todas as ações aqui nos principais índices, todos os principais índices, na verdade, na Europa estão em patamar positivo. Nós temos DAX na Alemanha 1,17% de alta, FTSE no Reino Unido 0,40%, CAC 40 na França 0,8% de alta e o índice Eurostoxx aí sim com um pouco mais de margem, 1,04% de alta no pregão de hoje, que acabou ali próximo de 1 hora e 30 minutos. Então, esse é o cenário para os mercados internacionais até então. Lembrando, as bolsas norte-americanas ainda estão funcionando, então vamos trazer as atualizações ao longo do Top News, ao longo desse nosso jornal de fechamento de mercado, Débora. É isso aí, então vamos começar o nosso giro de notícias, Gabriel. Daqui a pouco a gente vem com mais bolsas do Brasil e do mundo. Vamos começar falando sobre a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que rejeitou a proposta de acordo do diretor de Relações com Investidores da CSN, o Marcelo Cunha Ribeiro, para encerrar os processos no regulador mediante o pagamento de R$ 1.200.000. O comitê, de termo de compromisso, entendeu que a proposta não era conveniente e oportuna e que a melhor saída para o caso seria um pronunciamento do colegiado em sede de julgamento. Os diretores da autarquia acompanharam a decisão e rejeitaram o acordo. Um dos casos, ainda em fase preliminar, se refere à análise pela CVM em notícia publicada em 16 de agosto do ano passado, 2022, que informava que a empresa estaria revisando seus investimentos previstos para o ano. Os dados teriam sido comentados em teleconferência com analistas. Na visão da área técnica, o executivo não representou o comunicado ao mercado, divulgado em resposta ao ofício da Superintendência de Relações com Empresas. O executivo já havia recebido 3 ofícios de alerta da CEP por não se manifestar de forma imediata sobre notícia, na verdade, veiculada na mídia, por não divulgar informações adicionais que constavam no material de apresentação utilizado como base para a teleconferência e por divulgar projeções sem atender aos requisitos normativos. Em resposta, a CEP, a SEP, a companhia inicialmente informou ao mercado que não havia, naquele momento, nenhum fato ou documento vinculante que merecesse divulgação ao mercado. Dias depois, espontaneamente, a CSN divulgou que estava em tratativas com a fabricante de cimento Holcim. O negócio foi concretizado e anunciado no dia 30 de junho. A área técnica explicou que a companhia tinha encaminhado uma oferta não vinculante para a fábrica de cimentos em momento anterior à primeira notícia publicada no dia 9 de maio de 2021, o que mostrava a existência de tratativas iniciais e exclusivas de uma operação de negociação. É isso mesmo. Bom, mudando de assunto, gente, a Vale confirmou o recebimento de ofertas não vinculantes por uma fatia minoritária em sua unidade de metais básicos. A mineradora busca por um sócio estratégico que ajude a companhia a destravar valor da divisão diante de oportunidades geradas pelo mercado de veículos elétricos. A informação foi publicada primeiramente pelo Financial Times e confirmada pela Vale a Reuters. A companhia não detalhou com que empresas ela está negociando. Executivos da mineradora haviam dito em dezembro, em encontro anual com investidores em Nova York, que trabalhavam para atrair um parceiro que ficaria com fatia de até 10% do negócio de metais básicos ainda no primeiro semestre desse ano. A Vale ficaria com o percentual restante e teria controle sobre as decisões na unidade. E após realizarem uma paralisação de 2 dias em dezembro, que causou o cancelamento de 360 voos, os tripulantes da TAP Air Portugal anunciaram que vão interromper as atividades mais uma vez. O Sindicato Nacional do
pessoal de voo da aviação civil entregou um aviso de greve, agora com a duração de uma semana, de 25 a 31 de janeiro. Em nota, a empresa disse que respeita e lamenta a decisão do sindicato e afirmou que vai continuar fazendo o possível para chegar a um acordo que sirva a todos. Ainda não foram divulgadas informações sobre o procedimento a ser adotado pela empresa a partir de agora. Na paralisação de 8 a 9 de dezembro, a companhia optou por cancelar com antecedência todos os voos previstos para o período, dando aos viajantes a opção de remarcação ou reembolso. Por conta da importância estratégica da operação da TAP, o Tribunal Arbitral do Conselho Econômico e Social determinou, na ocasião, a operação de serviços mínimos que incluíam pelo menos um voo de ida e volta para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Atualmente, a TAP voa para 11 capitais brasileiras. O impacto estimado da greve de 2 dias foi de 8 milhões de euros em receitas. E a Energisa vai emitir debêntures no valor de 170 milhões de reais para financiar projetos de infraestrutura de transmissão de energia elétrica. Os títulos terão vencimento de 12 anos. A remuneração ainda será definida após procedimento de coleta de intenções. O esperado é que ela fique entre 6,95% ou NTN-B 2025 acrescido de 0,91% ao ano. O período de reservas é de 24 a 25 de janeiro e a oferta deve ser liquidada no dia 27. A operação conta com garantia e é voltada para investidores profissionais e qualificados. A coordenação é feita pelo Banco Votorantim. A oferta foi registrada hoje na Comissão de Valores Mobiliários sob rito automático. Esse tipo de registro é permitido desde o início do ano e é possível para as ofertas com determinadas características, como as voltadas para investidores mais sofisticados ou realizadas por empresas que já possuem registros e que são emissores frequentes. E após redução de impostos sobre combustível em São Paulo, companhias aéreas anunciam 150 novos voos. Veja este e outros destaques na reportagem. A decisão do governo do estado de São Paulo de renovar por 2 anos a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre o querosene de aviação para uma alíquota de 12%, vai dar mais fôlego ao setor depois da crise da pandemia. Foi o que disse a Associação Brasileira de Empresas Aéreas. O presidente da associação explicou que com a retomada da alíquota do ICMS para os 12%, o governo paulista criou mais condições para as empresas aéreas enfrentarem diariamente a pressão dos custos estruturais, especialmente a escalada do preço do querosene de aviação e a volatilidade da cotação do dólar, que indexa quase 60% dos custos do setor. São Paulo representa cerca de 40% da demanda nacional de voos. E o JP Morgan rebaixou a JBS de compra para neutro e o preço-alvo foi de R$ 54 para R$ 26. Para o banco, as margens de carne bovina e de frango dos Estados Unidos estão se deteriorando antes de se recuperarem. Já o Bradesco BBI reduziu a recomendação de TIM de compra para neutro e o preço-alvo foi de R$ 19 para R$ 12. O banco destacou que a alavancagem crescente e as altas taxas de juros da operadora estão pesando sobre o lucro líquido da empresa. Os futuros de minério de ferro estenderam a alta em Singapura para uma máxima de 7 meses, com otimismo sobre a demanda na China. A matéria-prima siderúrgica subiu até 1,9% na quarta-feira, com a tonelada a $122,30, sendo essa a cotação mais elevada desde junho. A recuperação de preço desde o início de novembro já supera 55%. O mercado está cada vez mais confiante de que a reabertura da China vai aumentar a demanda por aço após um ano bem volátil em que os preços caíram numa mínima de vários anos. Em outro sinal de que o governo chinês está disposto a sustentar o setor imobiliário até que a recuperação fique evidente, o Banco Central do país e o órgão regulador do setor financeiro pediram aos principais credores que forneçam financiamento vigoroso para ajudar as incorporadoras imobiliárias a reduzirem riscos.
Analistas também esperam mais cortes de juros. A expectativa é que a produção de aço aumente após o feriado do Ano Novo Lunar na China. Além disso, com o fim das restrições contra a Covid no final do ano passado e a melhora das estimativas das expectativas macroeconômicas, a demanda por minério de ferro deve se recuperar com mais força em 2023, é o que dizem analistas. E o fluxo cambial fica negativo na semana de 6 de janeiro. O Banco Central informou nesta quarta-feira que o fluxo cambial anotou saída líquida de 977 milhões de dólares entre os dias 2 e 6 de janeiro. A conta comercial foi responsável pela entrada líquida de 1 bilhão e 700 milhões de dólares na semana passada, enquanto a conta financeira anotou saída de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Os valores representam tanto o acumulado mensal quanto o anual. Bom, para vocês que estão aí nos assistindo, aquele recadinho que vocês já sabem, né? Vocês já sabem que eu vou lembrar para vocês. Já estão inscritos aqui no nosso canal? Tem muita gente que sempre está por aqui. Aliás, eu sempre trazia essa atualização desse ano. Eu vou até pedir para depois a produção me atualizar sobre isso, porque grande maioria das pessoas que nos assistem aqui diariamente não estão inscritas no nosso canal. Pelo menos são dados que a gente tem aqui no nosso Analytics. Então, para vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, tratem de dar uma olhadinha se vocês estão inscritos aí no nosso canal. Porque isso ajuda, claro, a gente a atingir a nossa meta. Para isso a gente precisa e conta com vocês de chegar aos 500 mil inscritos no nosso canal. Essa é a nossa meta. Nós já somos o maior canal do mercado financeiro em número de visualizações, mas também queremos ser em número de inscritos e, portanto, a gente conta aí com a ajuda e colaboração de todos vocês. Quem estiver assistindo a gente pelo Profit da Nelógica, dá um pulinho lá no nosso canal do YouTube, ajuda a gente aí a bater essa meta. Eu vou ficar muito feliz aí, todo mundo, toda a nossa equipe. A gente agradece aqui de antemão para todos vocês, né, Gabriel? Não, exatamente. Eu tenho aqui ó, o Daniel Bruno deixando a hashtag que eu lancei nesta tarde, o Débora Oliveira, durante o BMC Stock. Falaram, não, a gente quer caneca. E o pessoal do chat aqui tava querendo caneca. Eu falei, nem eu tenho a caneca. Ih, filho, então já lancei a hashtag, né? aqui, ó, para pressão social em cima da RH da BMC News. Caneca para todos, hashtag queremos canequinha. Então deixa Coloca essa hashtag. a hashtag assim, ó, Nicole caneca. Libera caneca. Libera caneca para o apresentador Gabriel Monteiro. Hashtag Nicole Libera caneca. Há indícios, conversas aqui nos bastidores de que se nós chegarmos nos 460 mil inscritos, eu vou levar uma canequinha para casa. Tá, ó, já tô 2 anos aqui esperando a canequinha e essa métrica falta pouquinho, faltam poucos inscritos, então se inscreva no canal da BMC News, quem sabe a gente consegue aí umas canequinhas pra galera que tá nos assistindo, nos acompanhando. Mas claro, a gente tem que bater bastante meta ainda, tem que chegar lá nos 500 mil inscritos, os 460 aqui é só uma métrica interna para liberar pelo menos para o apresentador aqui, que hashtag queremos canequinha, hashtag caneca para todos, Débora Oliveira. É isso aí. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente vai conversar com o Guilherme Zanin, da Avenue. A gente vai trazer um pouco do cenário internacional. Então não sai daí, que a gente volta já. BMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Ô, gente, mas vocês também aqui nesse chat, viu? O Gabriel não tá nem em condições de entrar no ar agora aqui, de tanto que ele tá tendo crise aqui de riso. Ai, 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 hein? Libera a caneca, tá, gente? Deixem de ser, ó, vocês. Vamos lá, vamos conversar com ele, seu Guilherme Zanin. Você tá aqui, estrategista da Avenue. Vamos lá falar um pouco sobre esse cenário internacional. Zanin, boa tarde para você. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Gabriel, todo mundo. Prazer estar sempre. Eu não sei se você está acompanhando aí o nosso chat, né? Porque o seu Gabriel Monteiro lançou uma hashtag hoje pela tarde. E aí, sobre liberar a caneca, tem a caneca da BMC, né? Você já viu, Zanin? Você já esteve aqui com a gente, você já viu, acompanhou. Quem sabe aí o Zanin já tem caneca ou não, Débora Bezerra. Essa pressão social que eu tô fazendo aqui no programa. É uma disputa por essa caneca, todo mundo quer a caneca da BMC News. E no final das contas, até aqui, deu uma sumida nas canecas por aqui, sabe? E aí eu falei, libera a caneca aí, ô Nicole. O pessoal tá tirando uma onda aqui no chat, o Gabriel Monteiro agora ele se recompôs. Ai, meu Deus do céu, esse pessoal do chat é demais. Vamos falar sobre isso. A gente tem aqui também xícaras e canecas, é o que mais o pessoal pede, né? Faz sorteio, divulga aí pra gente. Eu sei que é uma coisa que todo mundo gosta, né? Uma canequinha, um café, tá acostumado. É exatamente isso, olha aí. Mas vamos lá. E essa aqui é exclusiva, tá? É conversa de anos aqui. Tem gente, inclusive, que acompanha a BMC News que já tem caneca, inclusive, né? Tem mesmo, pior que tem mesmo lá, ó, das antigas, hein? Zanin, nessa semana a gente, né, vai dar início a essa temporada de resultados referentes aí aos últimos trimestres de 2022, né, no mercado norte-americano. Tradicionalmente, quem inaugura esse período de divulgações, o Gabriel tá passando até mal ali, ó, gente, com as canecas. Mas vamos lá, tradicionalmente quem inaugura esse período aí de divulgações é o setor financeiro, a gente sabe disso aí lá nos Estados Unidos. E já nessa sexta-feira a gente vai ter acesso aos balanços operacionais de JP Morgan, Bank of America, Citi, enfim, todos esses grandes bancões por aí. Quais são por lá pelos Estados Unidos? Eu queria entender do teu ponto de vista quais são as expectativas para esse resultado. Você acredita que deve se repetir o mau desempenho do terceiro TRI de 2022, principalmente diante desse cenário aí de incerteza nessa inflação americana e de prorrogação desses juros, né, que até então, pelo consenso de maioria, não deve nem diminuir nesse ano mais, né? Perfeito, Débora. Na nossa visão, na verdade, o que deve haver é uma compressão dos lucros, tá? É diferente da gente ver uma desaceleração na economia de forma generalizada. Muito pelo contrário, a gente está vendo um mercado de trabalho bem apertado e as vendas, elas estão correndo. As pessoas estão comprando porque elas têm emprego e elas podem comprar esses novos produtos. Os salários estão sendo reajustados e as pessoas estão gastando. Só que elas estão mudando, comprando produtos mais baratos, comprando produtos que são mais essenciais e gastando menos com coisas supérfluas. Dito isso, a gente vai ver o nível de vendas, que a gente chama sales revenue, crescendo, ou seja, as vendas vão vir elevadas, mas o lucro por ação vai ser comprimido. O que acontece? As empresas, além de elas estarem vendendo produtos, elas também estão vendo os custos aumentarem. O funcionário, elas têm que pagar salários mais elevados, o preço da gasolina ficou mais elevado ao longo dos últimos anos, os preços dos produtos, das matérias-primas ficaram mais elevados. Então, a gente vê o quê? Que as empresas elas conseguem vender, só que elas vendem produtos com margens menores, com lucros menores, e exatamente isso que a gente espera. Principalmente, a gente vai ter uma dicotomia entre aquelas empresas que não davam lucro, que não tinham resultados e que provavelmente vão precisar se financiar com juros bem mais elevados, e aquelas empresas que já são lucrativas, mas que estão buscando ser mais eficientes operacionalmente, apresentar melhores resultados nesse ambiente bem desafiador que a gente está vivendo. Maravilha, Zanin. E nesta semana, os mercados internacionais, eles se movimentaram, teve uma grande movimentação em todos os mercados internacionais, aguardando a fala de Jerome Powell, presidente do Fed, em um simpósio de banqueiros centrais na Suécia. Embora ele tenha dito que, por ser independente, o Fed tem liberdade para tomar decisões impopulares, Powell não deu grandes indicativos para a primeira reunião do ano, sempre aquele discurso muito enigmático, sem pistas, então o mercado não conseguiu tirar muita coisa dessa fala no simpósio.
Tomando como base os últimos dados de empregos e inflação nos Estados Unidos que foram divulgados, o que a gente pode então esperar para o CPI de amanhã e como que essa divulgação ela pode afetar a tomada de decisão do comitê na primeira decisão do ano, já agora no começo de fevereiro? Então o que a gente pode esperar para esse grande CPI, já que o mercado não encontrou respostas na fala do Powell dessa semana? Perfeito, Gabriel. Eu acho que assim, a primeira coisa é que o mercado, ao longo das últimas semanas, tem mudado as expectativas de um aumento de juros de 0,5% para um aumento até de 0,25%. Então, grandes probabilidades, segundo os mercados futuros, dizem que a gente vai ter menor aumento de juros nos Estados Unidos. O que a gente pode ver? Se amanhã sai uma inflação maior do que o esperado, provavelmente a gente vai ver essas expectativas de aumento de juros de 0,5% aumentarem. Então, a gente deve esperar mais aumentos de juros, ou pelo menos um juros mais elevado, se a inflação vier elevada. Se ela desacelerar, que é a nossa expectativa, provavelmente o Banco Central tenha pelo menos margem de manobra para subir menos os juros. Dito isso, provavelmente a gente deve ver esses juros subindo menos e terminando entre 5, 5,25, que é a expectativa da maioria dos agentes do mercado. E a grande dúvida hoje já não é mais se a inflação atingir o pico ou se a taxa de juros terminal vai ser em 5, 5,25 e 5,5. A dúvida não é essa, mas a dúvida é quanto tempo esses juros vai precisar ficar elevado para segurar a inflação. E segundo, se esses juros elevados não vai trazer a economia americana para uma crise, uma recessão aguda. O que a gente vê e o que o mercado gostaria, na verdade até o próprio discurso do Powell foi no sentido de que muita gente tem criticado a autoridade monetária, dizendo que o Banco Central americano vai botar os Estados Unidos numa recessão. Só que ele disse, bom, o Banco Central é independente, meu objetivo é trazer a inflação de volta para a meta. Independente se isso vier uma crise, se infelizmente isso faz com que as empresas sofram mais. Ele precisa que a moeda americana tenha credibilidade, tenha confiança e os agentes confiem que não vai ter uma inflação prolongada. Então eu acho que o principal fator agora não é mais o nível de juros, mas sim quanto tempo isso vai se manter. Ainda no quesito juros, a gente tem um relatório do Citi aí apontando que mesmo se tiver recessão, o Fed não deve cortar juros ainda este ano. Então esse é o cenário base que vocês já estão precificando, é realmente sem corte de juros lá para a economia norte-americana ainda para 2023, mesmo com o cenário recessivo? Sim, a gente entende que a autoridade monetária vai trazer a inflação para a meta e manter os juros até que isso seja bem real. Quando que isso vai acontecer? Segundo as nossas estimativas, a gente vê provavelmente a partir de junho, julho, a inflação voltando para níveis de 4%, 3%, lembrando que o objetivo do Banco Central americano é de apenas 2%. Então, até a inflação desacelerar a ponto da autoridade monetária poder, com certa tranquilidade, diminuir os juros, demora um tempo. Existe o que a gente chama de defasagem da política monetária, né? Aumentou os juros, quando é que isso vai impactar na economia? Vai demorar por mais tempo. Então, particularmente, eu vejo isso acontecendo ao longo do tempo, e a gente tem um grande problema que a gente já está vendo no Brasil, e espero que não aconteça nos Estados Unidos, que é exatamente de uma inflação mais persistente, um núcleo mais elevado. No Brasil, ontem saíram os dados, uma inflação menor do que nos Estados Unidos, mas claramente dissipada, praticamente todos os lugares aumentando os preços. Uma forma homogênea, até o que preocupa. Isso quer dizer que o quê? Que está todo mundo aumentando os preços e a inflação está enraizada na economia. Se ela está enraizada na economia, o Banco Central não tem margem de manobra para poder baixar os juros. E isso está acontecendo no Brasil. Esperamos que não aconteça nos Estados Unidos. O que a gente começa a ver é que existe exatamente essa desaceleração econômica forte e que provavelmente a inflação não vai estar enraizada como está no Brasil. Essa é a nossa expectativa e se isso acontecer vai ser bom porque os juros podem ficar durante apenas um ano, mas depois começar a cair e a gente ter estímulos aí para a Bolsa de Valores
mais de longo prazo, né? Zanin, já que a gente está falando sobre juros e inflação, queria retomar um pouquinho, né, o papo sobre a temporada de resultados, para poder traçar algumas perspectivas aí de um dos setores mais sensíveis, né, a ambas essas variáveis, que é o de tecnologia. O último ano foi bem ruim para as Big Techs, né, como um todo, com o aumento do custo de capital, abandono de projetos muito custosos e também demissões em massa. E mesmo depois de todos esses desafios já apresentados, como andam as expectativas para essas companhias? A gente deve ver um ano de recuperação para esses ativos? A gente entende que vai haver uma separação entre aquelas empresas eficientes, que têm lucro, e aquelas empresas que ainda têm projetos que são puramente promessas, CAPEX, né? Os investidores, para vocês terem uma ideia, pagam um prêmio maior nas ações da Coca-Cola, por exemplo, que negocia 30 vezes preço-lucro, PI, e apenas 18 vezes preço-lucro Google. Ou seja, todo mundo prefere uma empresa mais estável, que tenha uma geração de caixa, que tenha lucros mais estabilizados e principalmente uma receita global bem diversificada. Google é um exemplo de uma empresa também que é lucrativa, mas que já negocia múltiplos mais baixos. Então, se a gente parar para pensar nisso de uma empresa que é boa, que é eficiente, imagina aquelas empresas que não dão lucro, que têm uma dívida elevada, que vão precisar rolar a dívida, ou que vão emitir ações e precisar de novos financiamentos. Então, o que a gente acha é que vai haver uma grande separação daquelas empresas que são eficientes e que dão lucro, daquelas empresas que ainda são promessas de investimento. E aquelas promessas, agora elas vão ficar mais baratas, porque os juros no mundo elevado faz com que todo mundo vá para a renda fixa. Para você comprar uma promessa que ainda não é lucrativa, você vai requerer um prêmio muito grande, uma ação com um desconto muito grande, né? E aquelas empresas que já são lucrativas, elas vão conseguir ficar um pouco mais estáveis esse ano. A gente espera aí que as Big Techs, principalmente Apple, Google, Microsoft, Amazon, elas tenham pelo menos um ano mais resiliente do que aquelas small caps que ainda tem muita promessa de negócio. Maravilha, Zanin. E, por exemplo, a gente viu nesse último restinho de ano, nesse último trimestre, uma série de demissões. Então, acho que a última que anunciou grandes demissões foi a Amazon, com 18 mil postos de trabalho ali que foram deixados de ser utilizados. Então, 18 mil pessoas que perderam o emprego, mas isso em comparação ao contingente da Amazon não é muita coisa, porque a Amazon tem muitos funcionários. Então, até que ponto as companhias estão conseguindo estabilizar esses custos? O problema de Big Tech realmente é custo, é manutenção daqueles projetos? Porque a gente viu, por exemplo, Meta abandonando, por enquanto, alguns projetos muito custosos. Então, onde é que está a deficiência? Onde que as margens estão encurtando? Onde que o lucro está caindo? É realmente o custo? É o custo financeiro? Então é aquela dívida que ela tomou e o juro ficou muito alto e como estava atrelado ao juro, você acaba tendo um pouquinho mais de despesa. Como que você está traçando esses custos e qual que é o caminho para elas estabilizarem essa relação de custo e receita? Perfeito, Gabriel. Eu acho que a tua visão de cenário, principalmente com relação aos custos, é o mais importante e é o que tanto os investidores como os diretores financeiros das empresas estão avaliando. Vamos parar para pensar, a gente viveu há 2, 3 anos atrás no mundo de juros zero, no mundo onde bancos centrais ajudavam os bancos a emprestar dinheiro, onde o governo dava dinheiro para a população. De repente a gente muda para um mundo onde a inflação está impactando, os preços estão ficando mais elevados, o juros subiu a níveis historicamente elevados e a gente tem um trade-off, que é uma relação. Vale a pena tomar risco e tentar projetos e negócios que não são lucrativos, não são eficientes, em comparação com uma renda fixa que paga bem, onde você consegue render. As empresas que emitiram dívidas e que geraram caixa, elas elas estão saudáveis, a gente não vê nenhuma quebra da renda fixa, muito pelo contrário, a gente vê a renda fixa hoje de grandes empresas com uma boa oportunidade, mas assim, o caixa ele tem limite, e as empresas estão dizendo, bom, vou priorizar onde dá lucro, onde é eficiente operacionalmente.
E aqueles projetos que não são tão eficientes operacionalmente, elas têm duas opções: ou emitir novas ações ou buscar financiamento através de dívida. Só que agora a dívida, em vez de estar 0, 2%, agora está 5, 7, 9, está mais caro. Então, é natural que a gente veja esse cenário econômico fez com que as empresas priorizassem negócios mais eficientes. Eu acho que essas demissões nada mais são do que isso, que uma remodelação das empresas para projetos onde no passado a gente podia fazer investimentos porque os juros era 0. Agora não, agora os juros começou a impactar e as empresas estão dizendo, bom, eu vou botar aonde eu sei que eu vou ganhar dinheiro no curto prazo, e projetos de longo prazo eu vou ter uma pequena porcentagem de alocação. Talvez esses profissionais vão ter que aí se adaptar a esse ambiente onde não dá para prometer mundos e fundos, e sim tem que começar a entregar resultado no D0, porque senão você pode botar o dinheiro na renda fixa e a renda fixa vai render bem. Perfeito, maravilha. Aquela história, né, Débora Oliveira? O mercado internacional sabendo o que é Brasil, porque gestor no Brasil tem que bater CDI. O CDI aqui no Brasil é um absurdo. Então, a gente está vendo isso aí se repetir lá nos Estados Unidos. Então, eles têm que entregar resultados, porque senão a renda fixa fica mais interessante. Então, você tem uma disputa ali praticamente... você não tem como discutir, você não tem como convencer o investidor de que é melhor apostar num projeto para o futuro do que deixar o dinheiro render em renda fixa. Esse é o cenário para o Brasil, então por isso que ser gestor aqui no Brasil é uma bela de uma confusão, e agora os mercados internacionais experimentando um pouquinho aí desses juros altos. Perfeito, eu acho assim, Gabriel, o principal destaque disso é que a gente viveu num mundo onde podia se colocar 15, 20, 30 projetos. A gente viu empresas fazendo IPO quando elas não tinham nem receita. Houve uma bonança financeira. Alguns dizem que é bolha. Eu não seria tão drástico, mas era um mundo estimulativo e esses estímulos fez com que as pessoas tomassem risco. Normal. Agora a gente está num mundo exatamente o contrário, onde existe contração financeira, onde é hora de cortar custos. E nessa hora de cortar custo, todo mundo vai começar a priorizar onde já tem resultado. Eu acho que o mercado financeiro nada mais é do que uma proxy do que está acontecendo na economia real. Então, a gente vê isso como natural. Eu acho esses layoffs, apesar de serem significativos, principalmente no setor de tecnologia, que era um setor que se demonstrava resiliente, a gente ainda tem diversos postos de trabalho em outras empresas, talvez não do que as pessoas queriam, né? O nome, o brand, Amazon, Twitter, Facebook, demitindo, chama a atenção e as pessoas gostavam de trabalhar nessas empresas. Talvez elas vão ter que ir em empresas menores, talvez elas vão ter que fundar empresas. Uber, Airbnb foram duas empresas fundadas logo depois da crise de 2008, de funcionários que foram demitidos. Então, imagina quanta coisa pode não vir aí, né, nessas demissões, quantas pessoas, daqui a pouco até com empresas melhores, se tornando mais eficientes. Eu acho que esse tipo de funcionário não tem que ficar preocupado, muito pelo contrário, tem que entender esse ambiente econômico e se adaptar. Começar a também pensar em habilidades ele possui, que ele pode fazer com que a empresa fique melhor, mais eficiente operacionalmente. Fato. É isso mesmo. Zanin, sempre sensacional bater um papo contigo. Muito obrigada por estar aqui sempre com a gente, ajudando a gente também a fazer esse fechamento do mercado, trazendo um pouco dessa visão do cenário internacional. Uma ótima tarde, um ótimo restinho de tarde aí para você e um abraço aí para todo o time da Avenue. Obrigado, um abraço para todo mundo, até semana que vem. Até mais, tchau. É isso. Vamos atualizar o mercado americano, né, Gabriel, já que a gente estava falando sobre o mercado americano? Exatamente, como eu mencionei, ainda em um movimento de estabilização, as bolsas aguardando o que será do mercado a partir destes últimos 2 dias da semana. A gente tem amanhã CPI e depois resultados dos grandes bancos lá nos Estados Unidos. Então nós temos Dow Jones agora subindo 0,62%, nós temos S&P 500 até subindo um pouco mais, aumentando um pouquinho os ganhos.
se aproximando de 1% de alta, 0,99% de alta neste momento, e a Nasdaq aí sim ganhando um pouco mais de valor, 1,30% de ganho neste momento. Então até nesse finalzinho de tarde, nessa reta final aqui do mercado, a gente tem um pouco mais aí de 1 hora para fechar o pregão lá nos Estados Unidos, então nós temos aí as bolsas ampliando um pouco mais esses ganhos em dia pré-divulgação do CPI e, claro, em data aqui, em semana de estreia da temporada de resultados lá nos Estados Unidos, Débora. É isso aí. Deixa eu atualizar também o mercado aqui no Brasil. A gente tem 0,68% de alta para o Ibovespa, 111.566 pontos. O Ibovespa voltando aqui, para onde a gente estava vendo no final ali de novembro de 2022. No dólar futuro, a queda de 0,38%. Moeda americana agora cravada nos 5,20. Será que a gente vai furar esse 5,20 até o final do pregão? Bom, a mínima da gente aqui já foi 5,18 nesse pregão de quarta-feira. Vamos acompanhar até o finalzinho. Nas altas e baixas aí no monitor de mercado, a gente ainda tem 3R Petróleo liderando altas, mais de 11% de alta para 3R. Minerva também sobe forte, 7,51% agora. Prio também subindo, a gente vinha com alta, inclusive, da cotação do petróleo. Agora, no finalzinho do dia, a gente tem aqui no petróleo Brent uma alta de 3,51%. Brent aí com barril a $82,91. E aí a gente tem aqui o setor de petróleo também com vários papéis, inclusive Prio subindo 6,02% agora. Banco Pancai, 5,57%. O Local Web permanece nos destaques de quedas, assim como o PRF está liderando as perdas por enquanto. Esse é o cenário por enquanto. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai ter muito mais entrevista, mercado, muito mais por aqui. Então não sai daí que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mercado. Continuamos então, com aqui na ponta positiva frigoríficos aparecendo nessas quedas. BRF cai no 6,29%, 8,49%. Assim que a gente vem com BRF. Deixa eu até trazer aqui o setor para a gente dar uma olhadinha. Frigoríficos, vamos lá. O que a gente tem aqui? Farmácias não, gente. Vamos nos frigoríficos. Agora sim. Minerva sobe 7,43%. Marfrig também. Está bem dividido o setor, né? BRF agora que cai 6,4%. E JBS também em queda de 1,63%. A gente teve nesses dois casos aqui a recomendação, né? E aí isso acaba afetando bastante ali o papel. Antes de eu continuar aqui, antes da gente continuar falando sobre mercado e alguns setores, deixa eu só trazer para vocês aqui uma informação que a Federação Única de Petroleiros, a FUP, já atualizou a situação das refinarias da Petrobras em todo o país, né? Como tem sido feito sempre, depois inclusive de que começaram aí algumas ameaças de invasão, né, por alguns, enfim, grupos de Telegram,
né, que vem circulando mensagens em todo o país marcando manifestações para ocorrerem nessa quarta-feira. Então, na segunda-feira, o risco de atos acontecerem, inclusive, nesses locais, nessas refinarias, levou ao aumento do contingente policial em todas as unidades da empresa, todas as refinarias ali da Petrobras, segundo a FUP. O alvo agora seria o terminal aquaviário da Transpetro e a base de distribuição da Vibra. Ambos ficam lá em Maceió, em Alagoas, gente. O objetivo seria, o objetivo, então, desses atos que estão sendo marcados seria invadir e interromper o fornecimento de combustíveis na reunião. Nas demais unidades estatal, a situação continua estável, sem registros de bloqueios ou de presença de nenhum manifestante, mas com monitoramento constante das PMs estaduais da Polícia Rodoviária Federal. O Serviço de Inteligência da Petrobras também atua em conjunto. Lembrando que até então existe expectativa aí, de atos para acontecerem nessa quarta-feira. Pelo menos houve convocação e já está sendo, o policiamento já foi também reforçado lá em Brasília. Mas vamos voltar a falar sobre mercado? O seu Gabriel Monteiro. Mercado, mas nem tanto, né? Mercado pero não mútil, Débora Oliveira, porque, é claro, algumas questões políticas acabam afetando os ativos. Ontem nós tivemos a LET 3 e a LET 6 entre as maiores quedas, depois de 3 torres de distribuição de energia terem sido derrubadas por manifestantes. E hoje, claro, a gente tem essa notícia de um possível ataque, de um possível alvo para os ativos de Vibra Energia, antiga BR distribuidora que trabalha necessariamente ali com a distribuição de combustíveis. Então, claro, essa necessidade de atacar postos de distribuição podem afetar os ativos de Vibra Energia, que agora é o único, está aqui bem no rodapézinho, o único ativo do setor de petroleiras, o único ativo do setor de petróleo aqui, mais voltado a combustíveis, que está em patamar negativo, em detrimento do restante do setor como um todo. Então, Vibra Energia, VBBR3, está aqui em patamar negativo, bem dispare com o restante do segmento. Aqui nós temos 3R Petróleo, como havia bem mencionado a Débora, despontando aqui na primeira posição, se aproximando dos 11% de alta. Não é a máxima, já chegou a bater 11% de alta, mas nesse finalzinho de pregão ela chegou a diminuir um pouco os ganhos, agora 10,95%. Esse bom humor se estende também para PetroRio, 5,94% também, com indicação, manutenção do rating de compra por algumas casas. Enalta, 2,21%, Ultrapar, 1,81%. E os ativos de Petrobras, tanto o Petri 3 quanto o Petri 4, aqui no rodapé também do nosso mapa, estão em patamar positivo. Petri 3 com 0,55% de alta e Petri 4, 0,46%. Eu estendi aqui o gráfico diário de Petri 4 para nós observarmos justamente esse movimento de vai e vem desde outubro do ano passado. Então tivemos uma forte queda, uma forte alta, uma forte queda e agora recuperando um pouco esses valores negociados para Petrobras, para Petri 4. Neste momento, R$ 24,20 a negociação aqui dos ativos de Petri 4, valor negociado R$ 24,20 para as ações de Petrobras. Lembrando, nós tivemos essa divulgação da prévia operacional da 3R Petróleo, indicando o aumento de um trimestre para o outro, de novembro, na verdade, para dezembro, de 92% na capacidade de produção, na produção diária de barris de óleo equivalente da 3R Petróleo. Isso tem vários motivos, inclusive a incorporação de alguns ativos adquiridos pela companhia, mas também tivemos a divulgação de PetroRecôncavo, que aumentou também em comparação com o mês anterior o seu nível de barris equivalente de petróleo por dia. Então, nós tivemos ali um aumento também na produção da PetroRecôncavo. Mais uma, Junior Oil, mais uma das companhias que aproveitaram desse processo de desinvestimento da Petrobras e conseguiram captar alguns ativos. A PetroRecôncavo aí sim, com ativos onshore, ou seja, na costa, não são ativos marítimos, que é a especialidade da companhia. Então, cada uma tem a sua diferenciação, mas todas essas, tanto o 3R Petróleo como o PRIO, como o PetroRecôncavo, se beneficiaram do desinvestimento da Petrobras. Claro, esse processo ele pode não continuar nestes próximos 4 anos de governo, mas os ativos já adquiridos têm muito a serem otimizados e incorporados nas operações dessas companhias. Inclusive, 3R Petróleo está agora em patamar de R$ 42,00, tem casa dando rating aí, preço-alvo de R$ 90,00, ali próximo de R$ 90,00, então upside ali projetado para essas companhias muito alto, Débora.
É isso mesmo, viu? O Gabriel, vamos lá, voltando aqui a falar um pouco sobre mercado internacional. A gente começou, aliás, né, essa programação da BMC News hoje pela manhã, atualizando vocês sobre um caos aéreo que se instalou lá nos Estados Unidos devido a um problema, né, no sistema de informática que acabou fazendo com que todos os voos ficassem proibidos de decolar, né, dos aeroportos dos Estados Unidos. E aí, com esse caos aéreo, acabou se atrasando 7.500 voos e outros 1.100 voos foram cancelados, é o que aponta o levantamento da Força Aérea Americana. Todas as decolagens do país chegaram a ser suspensas, né, por cerca ali de 1 hora após a falha do sistema aéreo. A causa do problema com o sistema de alerta de pilotos não está clara ainda, mas as autoridades disseram que até agora não encontraram evidências de ataque cibernético. Inclusive, a própria Casa Branca já tinha confirmado mais cedo que não teria evidência alguma de ataque cibernético. Agora tudo já voltou à normalidade, mas esse caos ainda atrasou 7.500 voos e cancelou mais de 1.000 voos, o que é bastante coisa. Aqui no Brasil, a gente tem as áreas de turismo aqui em queda nesse momento. Gabriel. Maravilha, agora chamando nosso segundo entrevistado, na verdade, para bater um papo, inclusive sobre esse segmento de Junior Oils, especificamente sobre 3R Petróleo. Então, para quem tiver dúvidas aí no nosso chat, estiver acompanhando a nossa programação ao vivo, aproveite esse mecanismo de conversa com a nossa equipe. Gostaria de convidar para esse nosso programa Rodrigo Bozelli, sócio e gestor da 3R Investimentos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, agradeço imensamente pela atenção. Imagine, boa tarde, eu agradeço a oportunidade de falar mais uma vez com vocês. Perfeito, Rodrigo. Vamos lá começar o nosso papo então, Gabriel? Não, exatamente, vamos começar agora falando sobre o setor elétrico, agora esquentando um pouquinho para a gente chegar em 3R, que eu sei que o senhor acompanha com bastante intensidade. A Neoenergia, que é o segundo maior grupo do setor elétrico do Brasil, tem alguns fatores que merecem a atenção dos investidores e um deles é a alavancagem elevada da companhia. Esse é um fator preocupante, na sua opinião? Além disso, queria que você também pudesse ali comentar sobre as possíveis novas aquisições da Neoenergia. Então, juntando aí essa aquisição, esse desejo de novas aquisições com o alto processo de alavancagem, como que o senhor enxerga essa receita, esse equilíbrio entre o número de alavancagem, o patamar de alavancagem e as expectativas para novas aquisições? Eu acho que vamos falar primeiro de forma geral, num cenário como o atual, uma empresa que tem muita alavancagem é uma coisa preocupante, em função das taxas de juros elevadas e a sinalização inicial do governo através da PEC da transição, de um maior déficit primário esperado para 2023, certo? Então, o que implicaria numa maior demora para a redução da taxa Selic, né? No entanto, a questão da Neoenergia não me preocupa por alguns motivos. Primeiro, que a empresa de utility tem uma receita estável, regulada, corrigida pela inflação, então isso me preocupa pouco. Ela é muito geradora de caixa, essa empresa, tá? Geradora de caixa operacional. Ela, nos últimos anos, ela ganhou projetos Greenfield de transmissão e de geração de energia renovável, tanto eólica como solar, né? E esses projetos estão, parte deles já foi entregue e tem uma parte ainda para 2023, né? E isso implicaria em redução do capex e início de uma geração de caixa para 2023 que resultaria numa menor alavancagem. No entanto, no meio do ano passado, no leilão de transmissão, ela ganhou o maior lote, inclusive, ou os 2 maiores lotes, e no final do ano ela começa de novo esse processo de desembolso para o desenvolvimento dessas novas linhas de transmissão. Mas, ao mesmo tempo, a empresa tem um plano, já deixou muito claro, ela já colocou à venda a participação minoritária, se não me engano, de 10% que ela tem em Belo Monte. Ela pretende vender, isso também não é uma coisa que você acha de hoje para amanhã um comprador, isso ajudaria a desalavancar. E o outro ativo que ela fez o swap aí no final do ano, a participação que ela tinha em Telespires, trocou por outras participações com a Eletrobras, isso fez muito sentido para mim, reorganizou, ela passou a ser
única proprietária de uma outra usina. E, por fim, a empresa tem a intenção de pegar os ativos de transmissão maduro e fazer um spin-off, né? Ou arranjar um comprador para parte desses ativos, né? E tudo isso que eu estou falando ajudaria a reduzir a alavancagem. Então, vamos lá, a alavancagem dela é um pouco maior do que uma empresa de um outro setor, ou melhor, se essa alavancagem dela fosse uma empresa de um outro setor, uma empresa na área de varejo, ou industrial, ou alguma coisa, prestação de serviço, eu ficaria muito preocupado. Sendo de utilities, não. 2, existem algumas coisas que podem reduzir a alavancagem, alguns eventos que podem resultar numa redução da alavancagem. E 3, o preço da empresa pelo qual é negociado é ridiculamente barato, não se justifica esse nível de preço, tá? Então eu durmo tranquilo aí com a posição da empresa. Perfeito. Vou até atualizar aqui de como que a gente vem com os papéis do setor praticamente inteiro em alta hoje, inclusive na energia agora sobe 1,78%, o papel está R$14. Mas tem apanhado, isso aí tem apanhado no começo, desculpa te interromper. Não, imagina, pode falar, por favor. Essas empresas de utility tem todas elas, né, tem apanhado bastante, né, quando você pega as principais, então a Neoenergia, a Eletrobras eu olho menos, mas a CPFL, Equatorial e a Energisa, que são as principais, tem apanhado nesse começo de ano. Não é o que tem atraído a atenção do investidor, apesar de todos apresentarem TIRs reais muito atraentes, e sendo que a Neoenergia que apresenta a maior TIR de todas, tá? Desculpa ter te interrompido. Imagina. A gente tem uma alta agora aqui de 1,85, mas se a gente for olhar, claro, a gente está aí ainda no mês, né, de janeiro até então, 2,27% acumulado de queda no ano, né? Bom, no mês, no caso. Agora falando um pouquinho sobre o setor de bancos, né? O Bradesco foi o único bancão com rentabilidade negativa nas ações em 2022. Levantamentos, inclusive, mostram que os papéis da empresa caíram 8,7% nos últimos 12 meses, enquanto na outra ponta positiva, o Banco do Brasil teve alta de mais de 37%. Considerando que o cenário é de menor probabilidade de redução da taxa de juros, ou seja, a gente deve ver manutenção, inclusive, da Selic aí por um bom tempo, como que estão tuas expectativas para o Bradesco agora em 2023? Eu já tinha uma posição em Bradesco, que eu mantenho, certo? Evidentemente que o resultado do terceiro trimestre me surpreendeu negativamente, acho que todo o mercado, já visto a reação que teve no papel, naqueles dias que seguiram o resultado, né? São duas coisas que chamam a atenção. Uma é a questão do resultado de tesouraria, mas isso é uma questão específica do Bradesco pela marcação a mercado da posição de tal forma que quando a curva de juros abre, ele apanha mais, né? Ele sofre essa posição, ele marca mercado e daí tem uma perda ali, e quando essa curva de juros fecha, acontece o contrário, né? E a outra questão importante foi a inadimplência. Vocês estão me ouvindo? Eu caí. Alô? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Estamos te ouvindo, sim, estamos te ouvindo. Desculpa. Então, outra questão que eu estava falando é inadimplência. Então, é o seguinte, uma coisa que eu fico imaginando é se essa questão a questão da marcação a mercado na tesouraria é uma coisa específica de Bradesco, a gente não deve ver nos outros bancos. Mas a inadimplência, que foi bem superior aos outros bancos, eu fico só imaginando se é uma coisa muito específica de Bradesco. Assim, o Bradesco executou o crédito muito pior que todo mundo? Pode ter acontecido. Ou é um ciclo e o Bradesco está adiantado nesse ciclo. Ou é uma mistura de um pouco dessas duas coisas, eu não sei, mas eu acho que é possível que os outros bancos apresentem um resultado de inadimplência, uma pior resultado de inadimplência, talvez maior do que o mercado está esperando. De qualquer forma, o nível de múltiplo que o Bradesco está negociando hoje diz que o ROE, né, o retorno sobre o patrimônio, vai ser por volta de custo do capital por resto da vida, o que eu realmente não acredito, tendo em vista o longuíssimo histórico de execução que tem o banco, tá entendendo? Então, eu acho que no nível de preço atual é muito atraente. A taxa de juros, por um lado, tem essa questão da tesouraria, que é ruim, né, se a curva abre.
por outro lado, se aumenta a margem financeira, mas você tem que tomar cuidado, quando o crédito fica mais caro, aumenta a inadimplência também. Então, tem essas moving parts aí, tem que saber medir bem. Então, eu tô com boa expectativa em relação ao Bradesco. Sim, pode ser que os resultados do primeiro e segundo trimestre não sejam muito inspiradores, mas mais para frente a tendência é melhorar. Não, maravilha. E Bradesco, inclusive, que começou o ano entre as piores quedas aqui do setor como um todo, então até pior que os bancos digitais, agora se recuperou, está em patamar positivo no agregado anual, em detrimento aqui de BPAC e Banco Pan também, que agora estão caindo. Então o Bradesco continuou com aquele mau humor do ano passado, nesse comecinho de ano, mas nos últimos pregões conseguiu se recuperar e agora figurando entre as maiores altas aqui, disputando o espaço com o Banco Itaú e também Banco BMG. Agora sim, eu gostaria de indicar essa nossa conversa para falar sobre a maior alta do dia, o principal destaque do pregão de hoje, falar um pouco sobre 3R Petróleo. As ações da companhia elas deram um salto nesta quarta-feira depois do relatório de produção. Já se fala em expectativa de alta de mais de 100% para os papéis da companhia em 2023. Você acredita que tem espaço para esse upside? A gente viu outras Junior Oils performarem da mesma forma. Então, PetroRio, se nós pegarmos o agregado do ano passado, deu quase 100% de alta. Você acredita que esse movimento ele pode se estender também para 3R Petróleo, pelo potencial que a companhia está gerando com essas novas aquisições? Qual a sua visão para 3R Petróleo para esse ano de 2023? Eu tenho uma visão construtiva para a empresa, né? Aliás, a gente carregava até entre o primeiro e o segundo turno do ano passado uma posição muito relevante de Petrobras. Foi muito importante para o nosso resultado dos últimos 2 anos. Era um caso de investimento, assim, eu como gestor, a coisa que eu mais fico procurando é caso de investimento, tese de investimento com retorno potencial alto e que realmente tem alguma coisa que faça o preço convergir ao valor. Isso é o nosso desafio diário. E encontrar um caso como era aquele de Petrobras é coisa que vai demorar muitos anos para a gente achar de novo, né? Mas, como eu tive a oportunidade de conversar com vocês ao longo do ano passado e 2021, o grande risco era a eleição, porque o candidato que acabou ganhando dizia que ia voltar com políticas na empresa que destroem valor para o acionista, ponto. Então, entre o primeiro e o segundo turno ali, a gente acabou se desfazendo da posição e era uma empresa que a gente já acompanhava, já analisava, já tinha uma visão positiva, acabou montando parte daquilo que a gente vendeu em Petro e montou ali em 3R Petróleo, tá? E marginalmente a gente vem aumentando. Assim, eu tenho uma visão bastante positiva, é absolutamente impossível dizer, vai subir 100% esse ano, infelizmente eu não tenho essa capacidade, né? Mas o que a gente vê de bom? Então, a Petrobras tinha esses ativos terrestres e de águas rasas, que não era o foco da empresa, não estava dentro do plano estratégico, então ela queria vender esses ativos, né? A Petrobras focou nos ativos do pré-sal. E as júniors começaram, as júniors nasceram aí, né? Eram empresas que ou eram muito pequenas ou não existiam, no caso da 3R, né? E como não era foco da Petrobras, e teve um momento aí, alguns anos atrás, que a Petrobras era a empresa mais endividada do mundo, ela nem tinha os recursos para investir para fazer a revitalização desses poços, porque você abre um poço hoje, se você não investir na manutenção desse poço, a produtividade decai ao longo do tempo, né? Então, a Petrobras vendeu esses ativos, então tem toda uma série de burocracias para resolver, esses ativos são repassados para as júniors, né, que nem a 3R, a Petro Recôncavo e a Abril, o Enalta, assim por diante. Depois que esses ativos são adquiridos, tem sempre uma série de coisas a serem feitas, né? Obras a serem executadas, no caso da 3R tem unidade de separação água e óleo, agora está tendo que trocar alguns dutos, às vezes tem que trocar uma sonda, tem que perfurar um novo poço, assim por diante. Então, ela está num ciclo, comparado com a Abril, né, ela está mais atrasada, claro, sem problema nenhum em relação a isso. Então, ela foi adquirindo coisas assim, eventos que nem essas unidades de separação de água e óleo acabaram demorando mais para entrar em funcionamento. Isso acabou atrasando a produção, frustrou um pouco o mercado, mas o que aconteceu? Isso aí meio que está se resolvendo até o final desse mês, talvez isso se resolva a partir da separação de água e óleo, essas duas unidades, essas plantas, né? Isso se resolva e acabou, assim, e todo mundo estava meio pessimista em relação à produção da empresa.
Só que o resultado que foi divulgado ontem, né, os números de produção, foram melhores. Como o mercado ficou muito pessimista, acabou surpreendendo positivamente, por isso ela está tendo essa alta. E eu fico feliz com isso, claro, né? Eu quero que a nossa tese vai se realizando. Então a gente tem uma visão bem de longo prazo, está tranquilo. Teve uma troca importante do management, né? Porque a empresa entende que ela está numa outra fase, teve a fase de aquisição de ativos, agora tem essa fase de consolidação dessa produção, né? Da revitalização dessa produção. Então acharam por bem, o conselho achou por bem procurar um executivo que tivesse mais alinhado com essa visão, né? E trouxe um novo executivo, um novo CEO, com esse tipo mais de experiência corporativa. Então, eu estou bem animado, sim, com o caso. Perfeito. Perfeito. A gente quer muito agradecer a tua participação aqui conosco, é sempre muito importante para nós. Rodrigo, obrigada pelo seu tempo, vir aqui trazer um pouco aí da sua visão, suas análises. Muito obrigada mesmo, até uma próxima. Contamos sempre com você aqui na nossa programação. Eu que agradeço, estou à disposição, um abraço e bons investimentos dos nossos espectadores aí. Ótimos investimentos, um abraço, Rodrigo, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. E é isso aí, antes da gente continuar falando mais sobre mercado, trazendo mais notícias para vocês, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente vai ter mais notícia, mais giro de mercado, vai ter análise técnica por aqui ainda, então não sai daí que a gente volta já. PMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Maravilha. Agora, antes de nós trazermos aqui algumas atualizações, mais um giro de notícias, gostaria de perguntar se você já está nos seguindo em todas as redes sociais, @bmc.news, para você que quer ter a completude do conteúdo produzido aqui pela equipe da BMC News. Coloque, claro, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Kawaii, em todas as redes sociais, @bmc.news. Estamos disponíveis ali, produzindo conteúdo diferenciado para cada uma delas e sempre com muita informação que gera valor para os investidores que nos acompanham. E agora, claro, seguindo para as notícias, Tarcísio de Freitas disse que o presidente Lula não fechou as portas sobre a privatização do Porto de Santos, que foi apresentada durante a gestão atual do governador de São Paulo, quando era ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. Tarcísio disse, abre aspas, ele não descartou, pelo contrário, abriu o diálogo, fecha aspas. Foi o que relatou o governador paulista ao broadcast após reunião com o chefe do executivo. Tarcísio reconheceu que a privatização é um tema sensível para o presidente, mas, segundo ele, Lula disse não estar preso a dogmas. Esse é o pronunciamento oficial do atual governador de São Paulo sobre a privatização. E foram anunciados nessa quarta-feira os nomes da equipe que vai tocar o Ministério do Planejamento junto com Simone Tebet. A ministra escolheu o economista Gustavo Guimarães para o cargo de secretário executivo do Ministério do Planejamento.
Já a cientista política Leane Lemos será secretária de Planejamento. Paulo Roberto Bijos será secretário do Orçamento Federal. Renata Amaral foi confirmada como secretária de Assuntos Econômicos e Financiamento Externo. O economista Sérgio Firpo será secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Durante o anúncio de sua equipe, Tebet disse que não há recursos para resolver todos os problemas do Brasil em um ano, mas que vai tentar fazer isso em 4 anos. Sobre Haddad, Simone disse que o ministro da Fazenda tem sido um grande parceiro e que juntos eles serão rigorosos sobre como vão gastar. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido apresentado pela Advocacia Geral da União e determinou a adoção de medidas para evitar que grupos extremistas realizem novas manifestações nesta quarta-feira, no caso. O ministro disse ainda que deve ser realizada a prisão em flagrante de quem descumprir a decisão, além da aplicação de multa de R$20 mil para pessoas físicas e de R$100 mil para pessoas jurídicas que tiverem participação direta em atos antidemocráticos pela incitação, inclusive em meios eletrônicos, ou pela prestação de apoio material, logístico e financeiro à prática desses atos. Bom, e o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão de afastar Ibanez Rocha do cargo de governador do Distrito Federal e prender Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública, e o coronel Fábio Vieira, ex-comandante da Polícia Militar. Os 2 julgamentos acontecem no plenário virtual e começaram na madrugada dessa quarta-feira. Os ministros têm até às 23 horas e 59 minutos para poder enviarem os seus votos hoje no sistema da Corte. As decisões foram dadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que apontou omissão por parte das autoridades que deveriam garantir a segurança da capital federal. Até agora, acompanharam a posição de Moraes os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. O julgamento das liminares pelo colegiado em pleno recesso do Poder Judiciário foi possível só porque a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, abriu na segunda-feira uma sessão plenária virtual permanente que vai funcionar até o dia 31 de janeiro. Durante o período de férias dos ministros, o STF não costuma ter julgamentos colegiados, mas após os atos de vandalismo do domingo, a ministra entendeu que era necessário criar um mecanismo para que seja possível deliberar conjuntamente sobre casos sensíveis e demonstrar a unidade da Corte. E o Credit Suisse está estudando a redução do pacote de bônus referente ao ano de 2022 pela metade, o que marcaria o fim de um ano difícil em que o banco foi obrigado a levantar 4 bilhões de dólares após um período de perdas. O banco suíço deve fazer cortes ainda mais drásticos na remuneração variável após a queda de 32% em 2021. Foi o que disseram algumas fontes ao Valor. Um corte pela metade reduziria o pacote de bônus de 2022 para cerca de 1 bilhão de francos suíços, o equivalente a 1,1 bilhão de dólares, o que se compara aos bônus de 2 anos antes. Se confirmado o corte, o Credit Suisse provavelmente vai superar os cortes de rivais como o JP Morgan e Citigroup, que também devem reduzir bônus diante da retração dos acordos de fusões e aquisições e vendas de novos valores imobiliários. Para a decisão do corte, também tem pesado os desafios que o CEO do banco enfrenta atualmente para executar uma reorganização que não deve gerar lucros antes de 2024, enquanto tenta manter uma equipe já desmotivada. As discussões sobre o bônus não foram finalizadas e ainda podem mudar, disseram essas fontes ao jornal. Até o momento, o Credit Suisse não comentou sobre o assunto. E a BlackRock está planejando demitir cerca de 500 funcionários, o que equivale a 2,5% de toda a sua força de trabalho global. A decisão vem depois que a maior gestora de ativos do mundo enfrentou fortes quedas no ano passado nos mercados de ações e títulos. O CEO e o presidente da gestora disseram nesta quarta-feira, em um memorando que foi enviado à equipe, que foi visto pela Bloomberg,
que a incerteza ao redor do mundo torna mais importante do que nunca a gestora se manter agora à frente de todas essas mudanças no mercado, se concentrando também em atender os clientes. Essa seria a primeira rodada de cortes da BlackRock, com sede em Nova York, desde 2019. Mesmo assim, o quadro da gestora ainda ficaria cerca de 5% maior do que há um ano. A empresa, que deve divulgar os resultados do quarto trimestre nessa próxima sexta-feira, tinha aproximadamente 19.900 funcionários no final de setembro. A alta da inflação e o aumento das taxas de juros afetaram os gestores de ativos e os mercados, com o S&P caindo 19% no ano passado. Já as ações da BlackRock caíram 23% em 2022. E os consultores do grupo FTX encontraram mais 5 bilhões de dólares em dinheiro ou em criptoativos que podem ser vendidos para ajudar a pagar os credores, foi o que disse um advogado da empresa ao juiz responsável pela maior falência do setor de criptoativos da história. A empresa está trabalhando para monetizar ativos como o valor contábil de 4,6 bilhões de dólares, explicou o advogado da empresa ao Tribunal Federal Americano nesta quarta-feira. Os consultores também encontraram uma grande quantidade de outros criptoativos que são ilíquidos e, por isso, mais difíceis de vender. A empresa ainda não sabe quanto dinheiro os credores receberão de volta ou que porcentagem de suas dívidas serão pagas. Então, essa grande crise gerada pela falência da FTX, trazendo novos capítulos à discussão sobre a estabilidade dessas companhias centralizadas de criptoativos. É exatamente isso, viu, Gabriel? Olha, vamos voltar aqui para o Brasil, dando mais um giro aqui no Ibovespa. São agora 5 horas e 22 minutos. Falta menos de uma hora aí para a gente encerrar esse pregão de quarta-feira, né? Então, a gente tem aqui ainda liderando altas 3R Petróleo. A gente conversava bastante agora com o Rodrigo em relação a 3R. A alta agora é de 12,82%, R$ 44,00 está o papel agora nesse momento. O PRIO também sobe 6,19%, a Pvida subindo 6% nesse momento. São Martinho e Raizen também nos destaques de alta desde o período da manhã. Nesse caso de São Martinho, é importante lembrar essa questão dessa probabilidade, né, de retomar os impostos em cima dos combustíveis. No caso, né, vai ser anunciado um pacote pelo ministro da Fazenda até essa sexta-feira. Nesse pacote econômico, a expectativa é que seja retomada, então, a cobrança do PIS/COFINS sobre o combustível. Com isso acontecendo, em relação à gasolina, a competitividade do etanol retoma e isso acaba beneficiando empresas, por exemplo, como São Martinho, que continua nas altas desde o início do dia, 4,66% agora de alta para São Martinho. PRIO também sobe agora 6,21% e nesse caso de PRIO tem essa alta aí do petróleo, né, muito do investidor olhando para essa retomada da China, que tem favorecido bastante essa retomada no preço do petróleo, que nesse pregão de quarta-feira, né, voltou a ficar acima do patamar dos $80 o barril. Já no Ibovespa, a gente tem nesse momento aqui uma alta de 0,82%, o Ibov ficando aos 111.723 pontos. Gabriel. Maravilha, trazendo inclusive um panorama aqui para o setor de frigoríficos. Nós mencionávamos ali a evolução desse segmento durante o pregão de hoje, praticamente o tempo todo encabeçando, principalmente a pior queda e a maior alta. BIF, Minerva, despontando aqui 7,14%, aumentando esses ganhos depois, claro, de um relatório indicando compra para o ativo e também uma possibilidade do mercado chinês retomar essa demanda depois de retiradas as medidas de contenção à Covid-19 e também depois do Ano Novo Chinês. Então nós temos os estoques que acabaram durante esses festejos de final de ano e aqui agora poderão ser repostos e também pode beneficiar aqui as ações de Minerva. Então, esse relatório apontando compra para os ativos de Minerva, 7,14% de alta e um downgrade, ou seja, rebaixando as ações de JBS, que agora perde um pouco menos de valor aí do que a BRF, JBS 1,46% e BRF, que encabeçava essas quedas desde o início do dia, estabilizou próximo aos 7% de queda. Minerva está lá no 0 a 0, está bem distante. Minerva está aqui, perdão, Marfrig está lá no 0 a 0, está bem distante, mas no agregado ano
anual é a única ação do segmento que está em patamar negativo. Então, Marfrig em patamar negativo no agregado do ano, BRF, apesar dessa queda de 7%, ainda com 2% de ganho neste ano de 2023, nesse comecinho, nesses primeiros pregões de janeiro, e Minerva aí despontando sim, com 11% de alta no agregado anual para o segmento, Débora. É isso mesmo, Gabriel. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalinho comercial e na volta a gente traz mais mercado para vocês. Teremos aqui mais análise técnica hoje. O Beto Assad vai estar com a gente aqui daqui a pouquinho. Então não sai daí. Falta menos de uma hora para esse pregão encerrar. Fica aí de olho. A gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Estamos de volta, vamos para mais um giro por aqui, agora falando especificamente de alguns setores, começando pelo setor de siderurgia e mineração. Mais cedo a gente falou aqui para vocês sobre essa expectativa de recuperação do minério de ferro, inclusive com o minério voltando aí a patamares de alta desde o período de novembro, que estaria começando essa recuperação, e com a reabertura da China, a expectativa tem melhorado aí de acordo com alguns analistas, pelo menos para alguns analistas. Ainda tem essa questão da demanda do aço e com o aumento, o reajuste do preço do aço, isso também acaba favorecendo algumas companhias que ainda podem não ter feito preço em relação a esse novo preço do aço. Porém, mesmo com a cotação positiva por 2 dias seguidos lá na China, hoje a gente tem aqui o setor conseguindo, a maioria deles, se descolar da cotação positiva. Vale, por exemplo, cai 0,87%. Aí a gente tem os Minas também queda de 1,52%, Bradespar, CSNA também está caindo 0,35%, a Tupi agora 0,42%. A canadense Auro Minerals também cai agora 2,03%. Na ponta positiva, só Ferbasa e Gerdau Metalúrgica conseguindo se manter no patamar positivo por enquanto, viu, Gabriel? Maravilha, trazendo agora o segmento de papeleiras e também as atualizações sobre o dólar à vista já encerradas as negociações, queda de 0,4%, cotado a R$ 5,18. Nos contratos de dólar futuro, queda de 0,47, R$ 5,19, mas o dólar à vista fechou em queda e abaixo do patamar de 5,19, 5,20, R$ 5,18 cotação do dólar. Isso é um mau indicativo aqui para o nosso segmento, trazendo também essa atualização, essa forte queda nos últimos pregões da cotação do dólar, que chegou a bater aqui os R$ 5,51 e agora devolveu todos esses valores, está caindo
são seguidos pregões de queda, R$ 5,18, cotação final do dólar à vista no dia de hoje. Nós temos aqui o segmento como um todo perdendo valor, Klabin 2,22%, Klabin 3%, Klabin 4%, 1,97% e a Unity aqui, ó, 2,17%. Já a Suzano, nós temos aqui um setor aqui, um segmento, uma situação um pouco mais complicada. 1,56% de queda, dólar caindo, perspectivas de queda para a commodity, para o valor ali negociado pela celulose em patamar de queda, mas Itaú BBA soltando ali um relatório indicando compra para o ativo e perspectivas de aumento, preço-alvo de R$ 63. Então agora a gente está ali próximo dos R$ 40 até R$ 63. Então upside bem alto ali para os ativos de Suzano. Então Itaú BBA emitindo esse relatório indicando compra, mas o mercado não seguindo essa indicação, pelo menos na tarde de hoje. A Suzano ainda caindo 1,62%. Já para a Irani, 1,12% de queda. Lembrando, algumas das dinâmicas que se aplicam ao restante do segmento não se aplicam para a Irani. Necessariamente a companhia não tem a sua receita dolarizada, não exporta os seus produtos, é pouquíssima parcela ali de toda a sua receita que realmente vai para o exterior, que realmente tem mercado endereçado lá fora, principalmente aqui na América Latina, que é a parte de resinas, e isso representa ali cerca de 10% apenas da receita da companhia. Então 10% realmente ali é dolarizado e não é totalmente esses 10% que vão para o exterior. O restante da receita da companhia está aqui dentro do país, então não tem tanto efeito da queda do dólar, não tem tanto efeito essa perspectiva de queda para a cotação da celulose, porque a companhia é uma companhia verticalizada, tem a própria produção de celulose e usa essa produção nos seus produtos. Ela é autossuficiente na produção de celulose para as embalagens sustentáveis que produz. Então, nem o preço da celulose, que tem perspectiva de queda, nem o dólar que está aqui num ritmo de queda podem afetar negativamente a Irani. Embora tudo isso seja verdade, a companhia acompanha aqui o restante do setor e está operando em patamar de queda neste momento. Dexco também 0,85% de queda, duas companhias ali que estão um pouco deslocadas, se nós colocarmos especificamente aqui em papel e celulose, mas são tratadas assim dentro do mercado, então a gente sempre tem que colocar aqui as ponderações para os investidores que nos acompanham. Inclusive, vou fazer o jabá aqui, dona Débora Oliveira. Ontem nós recebemos a Irani no BMC Business, programa aqui da BMC, que recebe os CEOs, os CFOs ou os diretores de relações com investidores das companhias de capital aberto. Então a gente bateu um papo super interessante com a equipe de relações com investidores da Irani, tiramos algumas dúvidas de quem estava participando no nosso chat e explicamos direitinho como funciona todo o modelo de negócios da companhia e como funciona também esse novo projeto Gaia, projeto de investimentos, de atualização das plantas Fabris aqui da Irani. Então um programa super legal, já deve estar disponível no nosso canal do YouTube para quem quiser acompanhar. Esse é o panorama, por enquanto, pro segmento de papeleiras, Débora. É isso aí. Bom, antes da gente ir para as análises técnicas aqui do Beto Assad, deixa eu só atualizar uma notícia aqui, né, sobre o encontro que acaba de sair aqui do Lula com os centrais sindicais. O presidente Lula deve receber representantes das centrais sindicais na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, na próxima quarta-feira da próxima semana, no caso dia 18, para poder abrir uma mesa de negociação em relação à política de valorização do salário mínimo e fazer um ato em defesa da democracia. O convite foi feito há pouco pelo próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, aos sindicalistas. A PEC da transição já havia reservado aí 6,8 bilhões de reais em 2023 para essa finalidade, né, de fazer o reajuste real do salário mínimo. Mas o salário mínimo atualmente está em R$ 1.302 por causa de uma medida provisória que foi assinada por Bolsonaro. Na equipe do Lula, a promessa é ampliar esse valor para 1.320, o que consideraria, então, a inflação. Mas a medida do crescimento, a média do crescimento do PIB dos 5 anos anteriores, né, estariam nessa conta, só que as centrais defendem um valor de 1.347, então Lula vai sentar com as centrais sindicais para poder tentar abrir essa rodada de negociação a partir da próxima semana. Senhor Gabriel Monteiro, vou me despedindo agora aqui de você, porque eu, Débora Oliveira, volto amanhã ao vivo às 10 da manhã. Agora eu vou ali, fazer um papo de dinheiro especial para o pessoal que vai ao ar nessa quinta-feira. E você vai tocando o barquinho aqui junto com o pessoal nesse fechamento de mercado. Então, gente, continue aí com o Gabriel Monteiro. Eu volto amanhã.
ao vivo aí para vocês. Vocês vão ficar aí agora com o seu Gabriel Monteiro, o Beto Assad, que vai chegando aí com análise técnica, né, Gabriel? Exatamente. Podcast premiadíssimo, tá, Débora Oliveira? Bom deixar claro aqui a todo mundo que está nos acompanhando. Acompanhem o podcast Papo de Dinheiro. Papos super interessantes, introdutórios para quem está entrando no mercado e também ali conversas um pouco mais avançadas para quem já é investidor, mas quer saber sobre algumas táticas de investimento, algumas modalidades de investimentos ou até algum segmento que você não tem tanto domínio. Então, Papo de Dinheiro, programa super interessante, apresentado pela dona Débora Oliveira e também por Giovana Oliveira, que agora está curtindo as férias, então a Débora vai correr para montar esse programa, para gravar esse novo episódio do Papo de Dinheiro. E claro, eu vou ficar por aqui, mas também com a presença ilustre de Beto Assad, analista técnico e consultor de mercado financeiro para a plataforma Kinvo. Beto, seja muito bem-vindo ao nosso programa, agradeço imensamente pela participação de hoje. Tem um mercado agitado, aqui tem alguns ativos fazendo uns movimentos bem loucos para a gente analisar. Muito obrigado mesmo pela participação. Boa tarde, Gabriel. Como sempre, um grande prazer estar aqui com vocês. E realmente, né, a semana aí, desde o final de semana passada, o mercado resolveu engatar um pequeno ralizinho de alta, né? Não vê barreiras, parece, pela frente. Vai rompendo um topo interessante hoje. Vamos ver até onde vai isso, né? Maravilha. Já que você mencionou essa questão no mercado como um todo, engatando um rally de alta, seguidos pregões de alta aqui para o nosso Ibovespa, gostaria de começar essa nossa conversa justamente falando sobre o índice da Bolsa Brasileira, o Ibov. Como está essa visão para esse índice? Será que esse rallyzinho que nós tivemos desde a quarta-feira passada, ele já pode animar os investidores? Como que está a sua visão para a nossa Bolsa de Valores? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto, tá aí. Vamos lá, né? O Ibovespa está fazendo uma movimentação, ao meu ver, um tanto quanto errática, né? Ele teve aquele rally, né, do final do ano passado, ameaçou fazer um pivô de alta, só que em cima da minha média de 200 períodos aqui, a minha média mais longa, e ele sentiu justamente o quê? A retração aqui de 50% dessa última pernada de queda que o mercado tinha feito. E aí, depois de fazer esse pivôzinho de alta, ele caiu em linha reta, perdeu o fundo anterior, e aí engatou esse rally de alta para fazer o quê? Para romper um novo topo, ou seja, ele está numa tendência um tanto quanto indefinida no momento, já que ele não está respeitando, por enquanto, topos e fundos, né? Então ele vai fazendo o que a gente chama de alargamento. A gente tem Então ele fazendo aqui uma linha de tendência de alta, seguida por uma linha de tendência de baixa, né? Parece um megafone aparecendo aqui pra gente. Se ele continuar fazendo esse rally, né, ele deve vir testar esse último topo aqui nessa região dos 113.700 pontos, perto de 114.000, né, que coincide o quê? Com a retração de 38,2% de toda essa perna. O fato é que mesmo com esse rally, é um rally interessante, né, ele vai fazendo um canal estreito de alta nesse momento, por ele ter tido, né, um rompimento de fundo, estar rompendo agora um topo, né, em linha reta, é um movimento um tanto quanto errático. Eu acho que ele tem boas chances sim de testar essa faixa, né, próxima de 113.500, antes dele começar algum tipo de correção. Chama atenção aqui, né, que pelo menos agora a minha média verde aqui, para quem não me acompanha, uma média de 8 períodos, as 8 de 21, a gente já tem a média de 20, então a de 8 cruzando de 21 para cima, indicando a entrada de força compradora, porém, né, no cenário mais lateral, a média, elas podem ficar se cruzando aí durante um bom tempo, né? O ideal é que, para a gente ter realmente uma continuidade do movimento de alta mais interessante, que as duas médias mais curtas, né, de 8 aqui e a de 21, consigam cruzar a média de 200, e aí começa a mostrar um pouquinho mais de força compradora e quem sabe anima aí o mercado para a gente testar a região lá dos 120.750 pontos máxima lá de outubro do ano passado. Maravilha, então fiquem de olho os investidores que estão nos acompanhando aí, essas médias, esses patamares que são bem importantes para o nosso Ibov, ainda sem muita definição, como o Beto mencionou. Bom momento para o Ibov, mas ainda não dá para ter certeza absoluta do que vai acontecer aí com o nosso índice da Bolsa de Valores. E também falando sobre um ativo que vem destacando ali, uma commodity, como tem gente que defende aí no mercado, uma commodity financeira. Gostaria de falar sobre o dólar, como que está a sua visão? Em programas anteriores, até o chat brincando aqui, fala, não, o dólar está encaixotado, não sai de uma mesma caixa. Depois desses seguidos pregões, esses seguidos dias de queda para o dólar, agora fechando o dólar à vista a R$ 5,18 e o dólar aí sendo negociado ainda em patamares negativos, como que está a visão para a moeda norte-americana, Beto? Vamos lá.
Ela está trabalhando dentro de uma faixa bem lateral, né? Eu acho que está bem claro isso daqui. Ele testou, né, essa região aqui dos 5,50 mais ou menos, e aí agora vem também caindo em linha reta praticamente, né? Teve aqui um dia de alta, mas eu gosto de falar que é o dia que o ativo subiu caindo, né? Por quê? Porque foi um dia de alta, mas foi um candle vermelho, ou seja, o fechamento foi abaixo da abertura. Então no intraday a gente teve mais pressão vendedora, né? E agora a gente vai chegando perto de um patamar importante de suporte, né? A faixa perto dos 5,16, 5,15 mais ou menos. A gente pode até tentar forçar a mão e desenhar aqui, ó, uma linha de tendência de alta, tá? Deixa eu ver se a gente consegue pegar desde esse último fundo. Aqui fica muito inclinado. Eu preferiria... Essa questão de linha de tendência fica muito a gosto do desenhista, né? Não tem jeito. Mas a gente vê aqui, a gente pode falar que está se aproximando também dessa linha de tendência de alta, dada aqui pelos fundos de novembro e de dezembro, que pode encontrar algum tipo de suporte. Se não segurar nessa linha, a gente tem, então, de maneira muito clara aqui, um suporte na região dos 5,12 mais ou menos, tá? E ele vai trabalhando nessa grande congestão aqui, né? Entre 5,50 e 5, vamos trabalhar com números arredondados aí para ficar mais fácil. Seriam os dois grandes, o grande suporte, perdão, e a grande resistência do dólar no momento, tá? Maravilha, então patamar interessante. Eu gostaria, inclusive, de atualizar aqui um pouco o nosso IBOV. Primeiro, o ativo disparado ali, ganhando um pouco mais de valor durante esse finalzinho de pregão, 12,67% de alta para 3R Petróleo, seguida de Prio, 7% de alta, São Martinho 5,50%, Raízen 5,37% e B3 aqui na variação diária dos nossos ativos. E já que está aqui em grande destaque é o nosso ativo de 3R Petróleo, é um ativo que não de certa forma, muito comentado no mercado. Sempre que a gente fala de Junior Oil, o pessoal comenta sobre a Prio, e agora a 3R Petróleo apresentando um relatório de produção para este mês de dezembro que surpreendeu todo mundo, além de ter um rate ali de compra de algumas instituições financeiras. Como que está a sua visão para o ativo de 3R Petróleo? Sei que essas altas muito elaboradas para os dias aqui, muito pomposa em alguns dias, não dão tanta clareza para o movimento gráfico, mas como que você está analisando ali essa tendência para 3R Petróleo? Vamos lá, o ativo está muito bonito, né, na verdade. Ele fez uma pernada de alta que segurou exatamente na média aqui de 200 períodos, e agora ele engatou um belo pivô de alta, tá? Deixa eu colocar esse pivôzão aqui. Com essa abertura em gap hoje, o pivô já tinha sido meio que confirmado, né? Teve muita gente que já deve ter comprado nessa faixa aqui dos 38,50, e agora ele já vai caminhando, já alcançou os dois primeiros objetivos desse pivô, digamos assim, a faixa dos 38,2 e 61,8 de FIBO, né? E vai caminhando para esse objetivo de 100%, que seria lá perto dos 45,50. Tem boa chance de chegar lá. Agora, quando olha aqui o IFR, por exemplo, ele já está acima de 80. Pensar em entrar aqui, eu acho que já começa a ficar bastante arriscado. Eu não teria aí não ficaria muito confiante para entrar agora. Quem se arriscou, já era um pivô aqui meio complicado, por ser muito próximo, né, da média de 200 períodos. Então, quem conseguiu antever, né, de repente, conseguiu comprar esse pivô, arriscou mesmo tendo um stop muito caro, que seria abaixo desse último fundo, pode já estar surfando, até de repente proteger, né, essa operação, para quem quiser carregar, abaixo da mínima de hoje, já que a gente tem um grande gap aberto, mas pela força do movimento, boa chance de testar esse objetivo de 100% aqui, né, perto dos 45,55, se conseguir testar essa região e ganhar essa região, deve ir para os próximos objetivos, lá nos 49,90 e nos 52,60, que coincidem praticamente com o último topo do papel lá nos 51,20, né, 51, a máxima foi 51,58, né, então, movimento realmente muito bonito aí do ativo. Maravilha, continuando nesse nosso ritmo de alta para os ativos que estão em maior destaque, gostaria de saber também sobre Minerva. Minerva teve relatório indicando compra para o ativo, preço-alvo bem elevado aqui para a companhia. Como que está a sua visão para esse ativo, para a Minerva, para as expectativas aqui para BIF3, por favor? Outro ativo que, né, por análise técnica, né, para quem opera price action puro, sem indicadores, viu um pivô de alta acontecendo aqui nessa região dos 12,70, né? O stop inicial seria aqui abaixo do calcanhar do pivô, lá abaixo dos 12, 11,90 mais ou menos.
A média aqui, digamos assim, que essa média de 200 tirava um pouquinho da clareza da entrada, mas o alinhamento das médias, por exemplo, e a entrada de força compradora aqui no dia 4 de janeiro, eu gostei dessa movimentação, que poderia gerar uma segunda entrada no ativo também. Agora ele já está chegando numa região de resistência um tanto quanto esticado também. Se a gente projetar esse pivô, esse primeiro pivô aqui, ele já passou, né, do objetivo de 100%. Isso aqui era uma linha que eu tinha de resistência antiga, deixa eu tirar aqui para não confundir. Pela força da movimentação, né, caso ele consiga romper, por exemplo, a máxima de hoje e siga o movimento de alta, deve testar a região lá dos 15,16, que seria o objetivo de 161,8%, né, do pivô de alta. E o próximo, né, que seria, digamos, o objetivo de 200%, seria lá nos 15,73. No meio desses dois objetivos, a gente tem esse topo também importantíssimo do ativo, né? Ou seja, já andou bem, né? Tá em tendência de alta, mas aquela coisa, quem pegou, entrar agora eu acho um tanto quanto arriscado. Então, tomem cuidado aí, cuidado com a euforia para não entrar atrasado e acabar pagando muito, muito caro por um ativo e pegar, de repente, uma correção, né? Ele já começa a ficar esticado também, de repente, para quem ficou de fora, é lamentar, na verdade, esperar uma correção para tentar comprar uma correção que seria uma entrada um pouquinho mais segura. Para quem já está posicionado no ativo, para longo prazo, vai dando sinalizações interessantes aí de que pode voltar a testar esses topos antigos aí dos 15,39 e depois dos 16,40. Maravilha, inclusive aí para quem está ligado o tempo todo nos ativos, o tempo todo olhando para os preços de tela, fazendo essas projeções, já poderia ter enxergado ali uma oportunidade de comprar o ativo. Agora, claro, as grandes instituições financeiras vão dar rating de compra e vai todo mundo comprar, e são nesses momentos de euforia que o pessoal tem que ficar um pouco mais esperto, um pouco mais cauteloso para entrar nesses ativos, né, Beto? Até uma pergunta que eu sempre faço para os analistas, inclusive grafistas, algumas pessoas até que olham para um pouco menos de prazo, operações de menor prazo. Esses dias de muita movimentação, quando a gente tem 10%, 15% de alta, teve algum grande evento, uma divulgação de uma prévia operacional, um rate de compra de alguma grande instituições financeiras, isso pode servir de base para a gente fazer nossas análises, deve servir de base para tomar a decisão naquele dia ali, falar, não, o mercado inteiro está comprando, deve ser uma boa, vou entrar nesse ativo também. Qual que é a sua visão sobre essa postura de mercado, a sua visão para essa cautela que os investidores às vezes devem ter na hora de investir? Eu falo que operar notícia é muito complicado. Eu gosto de usar a notícia como parte da sua ferramenta, né, para tomar tomada de decisão e entrada em ativo. E a notícia ela impacta muito, principalmente quem gosta de operar utilizando fundamentos, né? Às vezes a pessoa vai na ânsia, né, de comprar porque isso é uma notícia boa, e foi como você falou, vira aquele meio que efeito manada, o pessoal recomenda o compro, o pessoal sai comprando. A verdade é, você tem que fazer, né, mesmo que esteja pagando caro no papel, a partir do momento que sai uma notícia, você tem que levar em conta se dentro da sua análise o ativo continua barato perto das perspectivas futuras que ele possa gerar de resultado, não tem jeito, né? Se mesmo com essa valorização, né, hoje no caso aqui de Minerva, né, BIF, vai subindo 7,29%, se mesmo com essa alta você considerar que ele está barato frente ao que ele pode oferecer de resultados no futuro, não tem problema. Eu acho que a pessoa pode entrar se isso está de acordo com a estratégia dela. Agora, operar por operar notícia, eu acho isso muito complicado, é muito arriscado e muita gente que faz isso, né, acaba operando mais no emocional, na base do vamos que vamos. É perigoso, principalmente se a pessoa ela entra digamos assim, na emoção do momento, né, no calor do momento, digamos assim, e não planeja uma saída caso o papel vire e dê errado, né, o trade ou o investimento dê errado. Então a pessoa tem que ter uma gestão de risco muito boa, tem que ter um controle emocional muito interessante para acabar não fazendo besteira num momento que a gente tem uma notícia impactando de maneira assim, digamos assim, tão violenta, né, um ativo. Ainda mais quando, por exemplo, tem alguma grande notícia, alguma grande movimentação, aí vem uma instituição financeira e acelera para soltar o relatório no mesmo dia, fala, não, compra todo mundo. Aí a pessoa olha para a notícia boa e olha para a instituição financeira dando compra para o ativo e fala, não, agora é o momento de eu fazer a festa, de eu me posicionar, tem a minha explosão, minha potencialização dos ganhos. Então, cuidado quando tiver esses momentos, claro, olhem com bastante cuidado, olhem com bastante cautela, com bastante parcimônia, para não fazer burrada aqui no mercado, porque o mercado ele penaliza com bastante força quem só segue essas tendências, só segue as coisas que acontecem aqui no mercado financeiro. Já seguindo o ativo, pedidos aqui do nosso chat,
Teve gente pedindo Banco Pan perdendo hoje 3,11%, R$ 5,91 negociado aqui para as ações de Banco Pan. Banco Digital, inclusive, é uma das únicas instituições financeiras que estão em patamar negativo no agregado desse começo de ano. Então, os bancos eles começaram de forma bem negativa, conseguiram recuperar nesses seguidos pregões de alta e agora Banco Pan, R$ 5,89. Até se nós abrimos aqui o setor bancário, é a única, para não falar uma das únicas, é o único ativo aqui descolado do restante do setor em patamar negativo. Qual que é a visão, como que você está enxergando aí esse movimento dos ativos de Banco Pan, Roberto? Vamos lá, ele continua em tendência de baixa, né? Apesar dele ter respeitado, né, já um fundo anterior, esse fundo aqui na região dos 5,20, né? Quando a gente fez esse último recuo, ele não perdeu, né, essa região. O que eu vejo agora? Ele está formando praticamente um triângulo, né? A gente tem uma linha de tendência de baixa formada aqui e ele vai tentando fazer uma linhazinha de tendência de alta com esses dois últimos fundos, né? Para quem opera muito price action, pode ter muita gente que viu quando nesse recuo ele não perdeu esse fundo, pode ter tomado papel por aqui. Eu ainda acho um pouquinho arriscado. De qualquer maneira, eu vi que ele já começou a trabalhar, né, nessa faixa, numa faixa mais sobrevendida, o que já indicava, né, podia dar a possibilidade de algum tipo de reversão nessa região. Hoje já voltou a entrar um pouco mais de pressão vendedora em cima da média de 21 e de 8 períodos. Caso a gente venha, por exemplo, a perder a mínima amanhã, né, do candle de hoje, que é um candle que volta a virar a média de 8, pelo menos por enquanto, ainda não fechou o mercado, né, mas ele vai tentando virar a média de 8 períodos novamente aqui para baixo. Eu venho fazendo uma configuração de possível topo aqui na região, né, dos 6,20. Isso vai me indicar o teste dessa linha, né, de tendência de alta marcada pelos dois últimos fundos, e não segurando, né, nessa linha, deve vir testar os dois últimos fundos do ativo lá em 5,50 e depois também lá em 5,32, 5,31 mais ou menos, ou seja, não vejo ainda uma compra assim muito clara para o ativo, né? Ele não consegue trabalhar em zigue-zague ascendente, não consegue trabalhar com suas médias alinhadas, pode ter gerado algum tipo de compra bem arriscada para quem gosta, né, de pegar algum tipo de compra de divergência ou de IFR, por exemplo, que eu gosto de utilizar mais sobrevendido, mas compras no momento eu vejo o ativo com mais possibilidade de continuidade de movimento de queda, pelo menos é o que ele vai me mostrando nesse momento. Se ele conseguir mostrar força para trabalhar de maneira mais consistente acima dessa linha, né, que vem fazendo tendência de baixa, acima da média de 21 períodos, conseguindo cruzar, né, a média de 8 para cima da média de 21, quem sabe começa então a dar uma sinalização de uma possível reversão de tendência para o ativo, que no momento realmente ainda não vai acontecendo. Maravilha, trazendo algumas atualizações aqui para o nosso Ibov. Há pouco renovou máximas, agora 112.290 pontos. Chegou uma máxima aqui, ó, é de 112.552 pontos. Então, para quem está acompanhando esse movimento de Bovespa, subindo bastante, 1,34%, saindo daquela lateralização que nós vimos até o meio do dia, ganhando um pouco mais de força, 1,34% de alta, 112.290, máxima de 112.552 aqui, máxima diária. Vindo para o setor de elétrica, setor que está bem dividido nesse começo de ano. Estou agrupado aqui na variação anual. Nós temos Eneva 6,54%, Semig 5,03%, Light aqui 3,24%, Taesa, inclusive, em patamar positivo, 4,41%. Mas o que o pessoal quer saber aqui no chat, tem gente que gosta de dividendo, tem gente que gosta de montar essas carteiras aqui de elétricas. Copel está aqui, ó, 1,64% e alguns dias seguidos de queda. Então, gostaria de saber um pouco aí sobre os ativos de Copel, qual que é a sua visão para CPLECs? Para que lado será que vai, né? Exato. Sendo que, elétrica nunca tem muita grande movimentação, né? É um setor que, às vezes, ele é bem mais estável. Mas como que está a sua visão para Copel? Eu adoro elétrica para trabalhar em carteira de dividendos, não tenha dúvida, né? E assim, o que está acontecendo agora com o ativo? Ele vinha trabalhando em cima de uma linha de tendência de baixa, um pouquinho mais inclinada. Ele vai testando, digamos assim, essa linha hoje, mas vai entrando um candle forte, né? Comprador aqui, alta de 4,57. É aquela velha história, como você falou, a movimentação, né, de alguns ativos, elas acabam sendo às vezes um pouquinho mais erráticas. A elétrica às vezes tem muito disso.
A gente vê que ele tentou fazer um pivôzinho de alta, uma coisa meio parecida com o Bovespa até, né? Ele fez um pivôzinho de alta, aí caiu em linha reta, perdeu o fundo e agora vai tentando subir para tentar ganhar novamente região de topos, né? Opa, desculpa, gente. Não, por favor. Vamos lá. Agora, o que vai acontecendo? Ele vai entrando em termos de força compradora, o volume não está assim lá muito forte, né? Vamos ver agora no leilão o que pode acontecer a mais nesse leilão. Mas se ele continuar esse movimento também, onde a gente vai vendo possível alargamento aqui, né, com o mercado rompendo topos, não respeitando, aí vai, rompe fundos, então a gente tem uma linha de tendência de alta, uma linha aqui de tendência de baixa lá embaixo, uma linha de tendência de alta aqui em cima, né, o que marca então o alargamento. A movimentação de agora pode indicar para a gente um teste, né, do último topo lá perto dos R$8, tá? Agora, se ele não conseguir subir para romper essa região, voltar a cair, perder esse fundo, ele pode engatar um novo pivôzinho de baixa, que aí, de repente, quebra, digamos assim, esse momento mais indefinido do papel, onde ele vai rompendo topos e fundos de maneira assim consecutiva, e aí pode engatar uma tendência de baixa, pelo menos de curtíssimo prazo, vindo buscar esse último fundo aqui, perto dos R$7,10, né? Lembrando que para um prazo mais longo a gente está bem distante ainda aqui da média de 200 períodos, que ela está inclinada, inclusive, para cima, mostrando aí bastante força compradora, né, para o ativo num prazo mais longo. Então, para quem é investidor e gosta, de repente até oportunidade de compras, né, essas correções que o ativo veio fazendo agora, trabalhando abaixo da média de 21 períodos. Aí, claro, vai variar muito de estratégia para estratégia, de investidor para investidor. Maravilha. Beto, gostaria de pedir que o senhor descompartilhe a sua tela, só para a gente se despedir dessa nossa participação no fechamento do mercado de hoje. Faltam uns 4 minutinhos apenas para o mercado encerrar as suas atividades, claro, começar a encerrar as suas atividades. Gostaria de agradecer imensamente essa participação por aqui. Acho que é a primeira vez que nós conversamos no ar, mas é sempre um prazer. Com você é a primeira vez que eu participo, sim, Gabriel. Exato. Eu fico mais na produção, então a gente está sempre conversando, mas no ar é a primeira vez que a gente se conversa. Beto, muito obrigado mesmo, sempre um prazer tê-lo por aqui. Suas análises sempre muito interessantes, muito complementares a toda a nossa conversa que temos ao longo da programação da BMC News. Então, muito obrigado mesmo, volte sempre, seja sempre muito bem-vindo na nossa programação. Eu que agradeço e desejo a todos aí um ótimo ano, né, de primeira participação esse ano, então um ótimo ano de 2023 para todos, bons investimentos e estou à disposição aí quando precisarem, tá bom? Grande abraço. Maravilha. Beto Assad, analista técnico e consultor de mercado financeiro para a plataforma Kinvo, aqui participando com a gente. Lembrando, para a galera que mandou alguns tickers aqui, eu acabei não conseguindo atender essas demandas, não passando essas demandas para o Beto, mas claro, todos os dias nós temos um analista técnico para fechar o mercado. Então, guardem esses tickers aí na mão. Eu sei que tem bastante gente, bastante investidor que quer saber para onde vai o ativo, para saber se tem alguma oportunidade de entrar em algum ativo que está estudando. Então, fiquem ligados todos os dias aqui no BMC Top News. Última participação do dia, a partir das 5h30 da tarde, sempre vai ter um analista técnico para saciar essa vontade de gráfico, que tem bastante gente aqui no nosso chat que gosta dessas análises. Então, muito obrigado pela participação. Alguns eu consegui atender, alguns não, mas todos os dias nós estamos aqui. Então, participem recorrentemente aqui da nossa programação. Fechando aqui as últimas informações do mercado, trazendo um pequeno girinho aqui de fechamento. Faltam apenas 2 minutinhos para a gente começar a encerrar esse nosso mercado de hoje. Variação anual agrupado aqui, mas indo para a variação diária. 3R Petróleo expandindo altas aqui, ó, 13,38%, cotação atual de R$ 44,31 e uma máxima de R$ 44,35. Então, fechando bem próximo, quer dizer, fechando, faltam 2 minutos, mas dificilmente a gente vai ter uma grande movimentação para o ativo de 3R Petróleo. Bem próximo da máxima do dia, então R$ 4,35 a máxima, preço atual R$ 4,31. Para quem já estava comprado em 3R Petróleo, já está com essa tese ali abraçada, já está com ela no bolso, está bem feliz, está com um sorriso de orelha a orelha aqui nesse nosso pregão de hoje, 13,38%, despontando bem distante do restante dos ativos. BIF e Minerva também com bastante movimentação, lembrando, tem questões na China de reabertura de mercado, de reposição de estoques e também uma indicação de compra para o ativo de uma das grandes instituições financeiras. Então, BIF aqui 7,43%, segundo o JP Morgan, tem bastante espaço para crescimento.
3R Petróleo, inclusive, está oscilando em patamar de R$ 44,00, oscilava em 38, já foi negociado aqui a R$ 38, R$ 37,00. E, inclusive, tem casa apostando ali em R$ 90,00 de preço-alvo, R$ 87,00 de preço-alvo, uma média bem alta para os preços especulados pelas maiores casas aqui do nosso Brasil e também casas internacionais. A Apvida também em patamar positivo. Se nós abrirmos aqui o gráfico de Apvida, nós podemos ver que nos últimos dias teve uma variação danada apreciativa aqui. A gente tem seguidos dias de queda, seguidos pregões de queda forte para o ativo, depois se recuperou e agora negociada aqui a ação de Apvida com 6% de alta no pregão de hoje a R$ 4,57. No agregado anual dessa primeira semana e metade de semana que nós estamos vivendo, 10% de queda para as ações de Apvida, para o ativo de Apvida. Também PetroRio, como eu mencionava, 3R Petróleo, que emitiu um relatório preliminar ali das suas operações. PetroRio, outra Junior Oil que já se beneficiou bastante no ano passado de movimentos de alta, teve um desempenho colossal aqui nesse 2022, subiu bastante essa cotação para ativo, veio aqui de R$ 21,00 para a média de R$ 38,00 negociada neste momento. Tem gente apostando em R$ 45,00 de preço-alvo para PetroRio. Então, ainda com um pouquinho de margem para ganhar valor. Essa é a média ali das principais casas do Brasil. Do lado negativo, nós temos BRF, 6,18% de queda. Novamente, ali seguindo esse relatório setorial que foi emitido, rebaixando o JBS e dando rating de compra para Minerva. Aqui, BRF perdendo 6,18%, até diminuiu um pouco as perdas, chegou a perder mais de 7% no pregão de hoje. Localweb também, empresa mais voltada à tecnologia, sofre com incertezas internacionais por conta de pressão de juros, pressão de inflação. Localweb 4,22% e Banco Pan 3,93%. Único banco em patamar negativo no pregão de hoje. Então, Banco Pan aqui, para quem estava curioso, para quem é investidor de Banco Pan, tá de olho aí no mercado. Já desde o ano passado, o Banco Pan estava sempre aqui com 11% de queda, 10% de queda, parecido ali com o Banco Inter, agora estabilizou um pouquinho, mas ainda, como o Beto mencionou, em tendência de queda para os ativos de BPAN4. Nós temos Ambev aqui, TIM também em patamar negativo, Suzano, inclusive, com relatório de Itaú BBA, indicando compra para Suzano e preço-alvo de R$ 63,00, agora R$ 49,00 é negociada a ação de Suzano. Então, embora tenha esse relatório emitido, o ativo não seguiu essa tendência de alta que foi enxergada, por exemplo, em Minerva e também fechando em patamar negativo neste momento. A gente, inclusive, agora fechando oficialmente o nosso mercado, 6h02, então começando a encerrar as negociações desses ativos. Para a gente dar uma olhada nos juros, eu sempre gosto de trazer a nossa curva de juros. Ao longo de todo o dia, os juros deram uma desestressada. Então, os DIs até para 10 anos perdendo bastante valor aqui, ó. DI de 2033, 2,13, caindo mais do que nossa conversa do meio da tarde lá no BMC Stock. Então, 2,13% de queda para os DIs negociados para 2033, DIs de 10 anos. Então, a curva longa aqui perdendo um pouco de força depois de um estresse danado no finalzinho do ano passado e nos 2 primeiros pregões deste ano. Então, juros beneficiando ali um pouco a Bolsa Brasileira, que fechou aqui, ó, 1,33% de alta. A Bolsa Brasileira está dando dessas, né? Sempre começa o dia ali em patamar negativo, no 0 a 0, e pelo menos nessas 2 primeiras semanas está revertendo para cima e agora 1,33% de alta, 112.294 pontos. No agregado anual, 2,33% de alta. Então, conseguimos recuperar aquelas quedas bruscas que tivemos nos 2 primeiros pregões do ano. Ainda faziam sombra aqui durante os pregões positivos. A gente ainda estava suando para manter o patamar positivo, mas até que conseguimos 2,33% de alta no ano, no agregado anual para o nosso Ibovespa. Claro, nós vamos atualizando esse mercado continuamente ao longo do ano aqui no nosso Top News com o fechamento do mercado, mas também no BMC News, que começa essa abertura, faz a abertura do mercado, traz todas as expectativas com o pré-mercado. Então a gente tem programas aqui na nossa programação desde manhã até o finalzinho aqui da noite, sempre focado em investimentos e mercado.
A gente vai encerrando por aqui, mas lembrando, não saia daí, porque a gente continua com programação na nossa grade. Você fica agora com a programação do SaraCast. Marcos Saravari conversa com Max Bon sobre o momento atual das ações na Bolsa Brasileira. O programa tá imperdível, então fica aí, acompanha esse SaraCast que tá super bacana. Tchau, tchau. PMC News. Informação que gera valor.